O UFSC Entrevista está de volta e para você que chegou agora, o assunto de hoje é o concurso vestibular da UFSC 2015. Professora Edith, que é a presidente da Coperv, a Comissão Permanente de Vestibular da UFSC, está aqui para falar um pouco com a gente. Então vamos voltar para aquele assunto das inscrições, né? Continuar um pouco aqui. O candidato que precisa de condições especiais para realizar a prova, ele tem que avisar isso na inscrição? Como é que funciona? Ele deve solicitar essas condições especiais, especificando qual é essa condição, até o dia 23 de outubro. A gente considera condições especiais alguma condição de saúde da sua condição, que deve ser atestada por um laudo emitido por profissional de saúde. Esse laudo vai ser avaliado por uma equipe multiprofissional. Pode acontecer de um candidato que não tinha no ato da inscrição, mas que próximo às provas tenha adquirido uma doença infecto-contagiosa ou alguma condição, ele também deve nos comunicar, entrar em contato com a Coperv. E nós temos uma terceira situação, que é de candidatos, que são os chamados candidatos sabatistas, que também devem solicitar essa condição especial, lembrando que para esse terceiro grupo, eles deverão entrar para fazer a prova no mesmo momento que os demais candidatos. Eles apenas aguardarão para iniciar a sua prova de acordo com a sua crença religiosa. Uhum. E lembrando que só pode uma inscrição por candidato, não tem como fazer mais de um. Sim. O candidato se inscreve unicamente em um curso, uma única opção, das 98, tem bastante, né? E se houver mais de uma inscrição, porventura, o sistema vai considerar a última que foi feita. Uhum. E agora falar um pouquinho sobre o dia da prova mesmo, certo. Sobre os horários. Em que horário abrem os portões? Os portões em todos os locais de prova são abertos às 13 horas e são fechados impreterivelmente às 13 horas e 45 minutos. As provas, em todos os 3 dias, iniciam às 14. Então, alguém que chegou às 14 horas e 1 minuto, ele está 16 minutos atrasado, porque ele tem que chegar até 13 horas e 45 minutos para poder ter acesso ao seu local de prova. Uhum. Isso é fundamental que seja observado, né? Sim, e ele tem até que horário para terminar a prova? As provas em todos os dias têm duração de 4 horas, das 14 às 18. No entanto, os candidatos podem começar a deixar o local de prova a partir de 16h30. Uhum. E tem aquela regra de quando você fica até o final da prova, Isso. Os últimos 3 têm que ficar juntos. Os últimos 3 candidatos ficam, né? Não há condição de ficar um apenas, e essa é uma medida já bastante antiga, tentando preservar a lisura do nosso concurso. Uhum. E para fazer o vestibular, no dia, que documentos o candidato tem que levar? A comprovação definitiva da inscrição, confirmação definitiva de inscrição, que ele imprimiu lá quando ele fez a inscrição, quando ele teve a sua confirmação de inscrição, e o documento oficial de identidade que ele utilizou para fazer a sua inscrição. Uhum. E além disso, ele pode levar caneta preta de preferência, porque o preenchimento do cartão resposta é bastante importante que seja feito com caneta preta. Pode usar borracha, pode usar lápis ou lapiseira. É importante que esses objetos sejam transparentes, a composição dos objetos. Além disso, ele pode levar uma água, né? Afinal já vai ser quase verão. Ele pode levar um pequeno lanche, cuidar com embalagens que não façam muito barulho para não tirar a atenção dos demais candidatos, uma barrinha de cereal, isso é permitido. Uhum. E o que ele não pode levar? Não pode. Em hipótese alguma, objetos eletrônicos de quaisquer tipo, modalidade, pendrive, controle remoto, relógio, isso não é permitido. Óculos escuros, boné, ele não pode portar e nem estar utilizando durante a prova. Se eventualmente um candidato, por alguma necessidade, tiver que acessar o local da prova, ele vai entregar esse material para os fiscais e isso vai ser recolhido e vai ser devolvido a ele no final. Então a gente já solicita que as pessoas não levem. Isso. Uhum.
E sobre o formato da prova, são 8 disciplinas mais a redação dividida em 3 dias. Como é que fica? Isso. No primeiro dia, é de 13 a 15 de dezembro, né? As provas, sábado, domingo e segunda-feira. No sábado, a gente tem a língua portuguesa e literatura brasileira, segunda língua, matemática e biologia. No segundo dia, a gente tem a química física, geografia e história. Então, os 2 primeiros dias, eles são com questões objetivas, digamos assim, né? São provas mais objetivas. E no terceiro dia, então, nós temos a redação e 4 questões discursivas. Sim, e são quantas questões por disciplina? São 10 questões para as disciplinas, para a língua portuguesa, língua portuguesa 12 questões, a segunda língua 8 questões, as demais sempre 10 questões. Uhum. E para ter as questões discursivas corrigidas, ele precisa de alguma nota mínima nessas objetivas? Sim, ele precisa tirar pelo menos 1 ponto em disciplinas específicas, que o edital vai especificar bem direitinho, na maioria delas, pelo menos 3 pontos na primeira língua. A gente tem uma novidade nesse ano, que há um corte. A redação e as questões discursivas serão corrigidas daqueles candidatos que ficarem classificados dentro do limite de 5 vezes o número total de vagas do curso que ele fez a inscrição. Tem alguns critérios ali que devem ser observados mais com minúcia no próprio edital do concurso. Então, aí como se fosse uma nota de corte para a correção dessa parte escrita, vamos dizer, né? Que é a redação e as questões discursivas. E na parte escrita também tem alguma nota mínima que ele precisa tirar, no caso das discursivas? Ele tem que tirar, aí eu poderia te dizer assim, para obter uma classificação no vestibular, né? Que seriam os requisitos? Em primeiro lugar, fazer as 3 provas, os 3 dias, né? Em segundo lugar, ter a redação e as questões discursivas avaliadas. E aí ele precisa tirar pelo menos 4,50 na redação e pelo menos 1 ponto no conjunto das 4 questões discursivas. Tá? Agora, é desclassificado sumariamente aquele candidato que, mesmo que involuntariamente, se identificar de qualquer maneira na redação. Então, a folha da redação, ela não pode ter identificação do candidato, ele tem que observar, não pode fazer, às vezes o candidato está nervoso, fica fazendo um desenhinho, não pode ter nada que o identifique. Cuidado com rasuras, né? Cuidado com o limite de tamanho que é estabelecido. O edital vai mostrar exatamente alguns critérios de correção, inclusive com os valores parciais que são considerados para cada um daqueles critérios. Também é interessante lembrar que tem que estar tudo a caneta. Tudo a caneta. Tudo a caneta. Ele pode usar a lapiseira, ele pode usar o lápis, mas ele tem que passar a caneta. E além disso, no tempo normal da prova, como também tem que lembrar os candidatos de que passar suas respostas para o cartão resposta também é no tempo normal da prova, não pode ser depois. Sim. E sobre a redação, como que ela é corrigida? Quantas pessoas corrigem a redação? Olha, nós temos a Coperv, ela é uma pequena equipe que durante esse período de vestibular ela se torna uma grande equipe, né? Então nós temos aí um número significativo de pessoas que se envolvem na correção, primando pela qualidade dessa correção e tentando fazer com que essa correção aconteça no menor prazo de tempo possível, porque a ansiedade de todos, a gente sabe, é a divulgação do resultado do vestibular, né? Mas é um processo complexo essa correção e nós temos uma equipe que já está a postos, aí a gente já tem toda uma estrutura à disposição para realizar o maior vestibular público de Santa Catarina. E esse resultado já tem alguma previsão? Não há uma previsão para ser divulgado esse resultado. Nós temos o gabarito preliminar, né? Ele é divulgado no último dia da prova, ou seja, no dia 15, na segunda-feira, às 20 horas, no site do concurso.
Então, é um gabarito preliminar, e aí há algumas etapas que precisam ser cumpridas, de correção, de acolhimento de vistas de recursos, e por conta disso a gente não tem realmente como prever uma data para que o vestibular seja divulgado, o resultado. Sim, né? E esses recursos, eles podem ser pedidos até quando? Isso para as questões, né, que desejam ser anuladas? Os recursos podem ser apresentados até às 18 horas do dia 16 de dezembro, né, porque no dia 15 à noite será divulgado o gabarito preliminar. Então, até às 18 horas do dia seguinte é o prazo para o recurso das questões objetivas e abertas. Após esse processamento desses recursos, cuja resposta é enviada individualmente para os candidatos, é divulgado um boletim de desempenho preliminar de cada candidato e, de posse desse boletim de desempenho preliminar, o candidato pode requerer vista dos cartões respostas, da redação ou das questões discursivas. Né? E aí também é até às 18 horas do dia subsequente ao dia da divulgação do boletim de desempenho preliminar. Então, nesse período, é muito importante que os candidatos fiquem muito ligados no site do concurso, porque é ali que a coisa vai acontecer. Em relação a essa nota final, também pode ser adicionada a nota do Enem? Sim. No ato da inscrição, ele também deve registrar a sua opção ou não, né? Se ele vai optar ou não por utilizar a nota do Enem para compor o resultado do seu resultado no vestibular. Pode ser usado o Enem de 2012, 2013 ou 2014. O sistema ele vai automaticamente buscar qual é o resultado que mais favorece o candidato, vai buscar a maior nota. No edital, deve-se ver com carinho que lá tem toda a especificação de como é feito esse cálculo da nota do Enem, né, para ser aproveitado, e ele é aproveitado na razão de até 30% da nota, desde que não prejudique o candidato. Se a nota obtida acrescida da nota do Enem, decrescer a nota final, a nota do Enem será desprezada. Isso o sistema faz, os candidatos podem ficar bem tranquilos a este respeito. E por algum motivo a nota do Enem pode não ser acrescentada? Se a nota de 2014 do Enem, que ainda vai ser realizado, ela não for disponibilizada pelo INEP até o dia 9 de janeiro, o Enem não será considerado, e aí não será considerado de nenhum ano e para nenhum candidato, porque senão a gente acabaria sendo injusto, talvez, né? Então, daí o Enem simplesmente é desconsiderado. Bom, professora, agora para encerrar, eu vou te pedir para dar alguma dica para os candidatos desse ano. Certo. Bom, rapidinho, em primeiro lugar, ler o edital, e eu diria, ler e reler. Em segundo lugar, naquele período de correção, verificar se há necessidade de alguma correção na sua inscrição. Né? Há uma semana para fazer isso. E uma outra dica, cuida com o agendamento do pagamento, né? Aquela questão dos bancos com seus horários diferenciados. E uma última dica, cuide ao escolher a modalidade que vai te inscrever, porque como tem todas essas modalidades de programa de ações afirmativas, leia com atenção todas as regras, né? Há necessidade de comprovação. A gente tem casos onde o estudante depois perde a vaga porque não conseguiu comprovar que ele de fato pertencia àquela modalidade. Então faça uma escolha de modalidade de vaga compatível com a sua realidade, né? Sim. Então seriam essas as dicas que acho que são importantes. E por último, estudarem, né? Sim, claro. E por último, você podia deixar algum contato para eles entrarem? Sim, o site sempre, né? O www.vestibular2015.ufs.br, o e-mail coperv@coperv.ufs.br e o telefone 3721-9200. São os nossos contatos, né? E a gente
está lá trabalhando diariamente, uma equipe bastante comprometida para fazer um ótimo vestibular. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço. Nossa entrevista de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Você pode continuar nos acompanhando no Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!